Olá, aqui quem fala é Diego Fernandes, esse é o seu Conversa de Teólogo. Antes de nós entrarmos no tema do dia de hoje, eu gostaria de pedir a você que inscreva-se no canal e que dê um like aí para nos ajudar. E você que pode, mande uma mensagem com a temática qual é de sua vontade e também dê a sua sugestão, que todas serão muito bem-vindas e eu vou buscar cada dia responder a todos os questionamentos, ok? Mas vamos lá. O tema de hoje eu gostaria de falar sobre 8 passos para ser um bom ministro da palavra. 8 passos para você ser um bom expositor das Escrituras. O primeiro passo que alguém precisa dar para iniciar como um bom ministro da palavra, ou se já é um ministro, fazer um aperfeiçoamento desta exposição das Escrituras, seria conhecer uma disciplina chamada hermenêutica. Muitas pessoas que ministram, muitas pessoas que pregam, muitas pessoas que são dedicados ao ensino da palavra de Deus, desconhecem a disciplina chamada hermenêutica. A disciplina hermenêutica, basicamente, aqui de forma generalista, ela é a arte de interpretar textos. É quando a pessoa domina uma arte de interpretação de textos, que pode ser variados, de qualquer espécie pode ser esse texto, mas no referido caso, que é o das Escrituras, é a interpretação das Sagradas Escrituras. A pessoa então precisa ter o conhecimento mínimo, básico, dessa disciplina chamada hermenêutica. Fazendo assim, você terá uma maior compreensão das Escrituras, maior compreensão dos textos sagrados. Já é um grande passo dado a ser um bom ministro, um bom expositor das Escrituras. Um segundo passo que faz-se necessário para ser um bom ministro, um bom expositor das Escrituras Sagradas, é ser dedicado ao estudo sistemático das Escrituras. Você que quer ser um bom ministro precisa dedicar tempo. Você precisa empreender o seu tempo para estudar, para consultar bons livros, estudar sobre comentários, adquirir, assim, com isso, para a sua leitura e para o seu estudo, bons livros, traduções diferentes de Bíblias, léxicos. Você precisa demandar energia e tempo para o estudo sistematizado da palavra. Esse será um segundo grande passo para que você seja um bom ministro do Evangelho. O terceiro passo que faz-se necessário para que você seja um bom ministro do Evangelho, um bom expositor das Escrituras, é ter conhecimento das línguas originais. Você deve saber que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, mas na sua amplitude, ou na sua grande maioria, ela foi escrita em grego e hebraico. O hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Poucos trechos no Antigo Testamento foram escritos em aramaico. E aí você precisa ter conhecimento básico dessas duas línguas, ou dessas 3 línguas, mas como eu já disse, a grande maioria é hebraico e grego. Então, destas 2 línguas, para que você seja um bom ministro da palavra. Porque muitas palavras no sentido hebraico e no sentido grego não fazem muito sentido com a interpretação que se dá, por exemplo, para o português. Então você precisa contextualizar a partir do que a palavra significa dentro da sua própria cultura, e assim você terá uma maior condição de fazer uma boa interpretação dos textos sagrados. Quarto passo para que você seja um bom ministro, um bom expositor das Escrituras, é buscar ouvir e observar bons oradores. Você tem que ter a humildade de olhar para pessoas que dominam bem
esta arte de expor palavras, de falar em público, para que você extraia destas pessoas coisas ou pontos positivos para a sua vida, para as maneiras que você quer, para apresentar os seus argumentos da palavra. Lembrando que não é só observar o que é de bom que os outros oradores têm, mas você deve observar neles o que você entende como sendo algo negativo e a qual você não aplicaria na sua vida. Quinto passo para que você seja um bom ministro do Evangelho, um bom expositor, é que você deve entender o mínimo sobre oratória e retórica. Você deve buscar compreensão destas duas disciplinas para que você entenda como melhor expor as suas palavras, como melhor, vamos assim dizer, transmitir para as pessoas o seu pensamento. Porque se você não compreender as questões de oratória e as questões de retórica, você possivelmente vai ser um mau orador. E sendo assim, a sua mensagem pode ter um conteúdo maravilhoso. Porém, se você não souber transmitir isso, as pessoas não vão, você não conseguirá, vamos assim dizer, trazer as pessoas a ouvirem o que você tem a dizer. Então você precisa entender o mínimo de oratória e de retórica para que você seja um bom expositor das Sagradas Escrituras. Sexto passo para que você seja um bom expositor é que você precisa entender sobre entonação de voz. A sua postulação de voz é necessária. Porque imagine você falando para um público após o horário de almoço, com a voz baixa, mansa. É essa a impressão que você teve agora, porque eu falei baixo. Isso vai causar um desconforto. Se as pessoas estiverem, por exemplo, com sono, automaticamente vão dormir ouvindo você falar. Então você tem que saber a hora de entonar, trazer entonação para a sua voz, que aumente o volume, mas que também não seja um aumento que seja desagradável aos ouvintes. Então você tem que saber medir a postulação e a entonação da sua voz, para que assim, em momentos adequados, você suba o tom, em momentos adequados você desça o tom, e em outros momentos você mantenha uma voz assim linearmente, para que todos venham ter compreensão do que você quer transmitir. Sétimo passo para que você seja um bom ministro da palavra é que você precisa absolutamente olhar, observar o seu aspecto visual. Como é que você se apresenta? Como é o tipo de vestimenta que você se apresenta? Claro que devemos levar em consideração a questão cultural de cada lugar. A questão cultural não só é de questões de países, de um país para outro, mas de um estado para outro, se tratando do Brasil, que é um país continental, de uma cidade para outra e principalmente de denominação para denominação, respeitando sempre o público a qual vai te assistir. Então você deve sim se preocupar com a maneira a qual você se apresenta diante das pessoas. Oitavo e último passo, e talvez o mais importante de todos, levando em consideração que todos têm o seu grau de importância, mas este é aquele que fundamentará todos os outros para que deem certo. É a oração. É manter uma vida de oração, é manter uma vida de contato com Deus, é manter uma vida de comunhão com o Senhor, que é aquele que transmitirá a você a mensagem que você irá transmitir ao seu povo, e assim você absolutamente conseguirá ter êxito e ser um bom ministro e expositor das Escrituras, mantendo estes 8 básicos passos para atingir, vamos assim dizer, um bom grau de exposição das Escrituras. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Peço a você mais uma vez que dê um like, inscreva-se aí e até o seu próximo Conversa de Teólogo.
גדול אלוהי, שירו כי גדול אלוהי, כל אחד יראה כי גדול